A todos, sejam todos bem-vindos a mais este sábado, a mais esse trabalho da nossa casa. E eu gostaria de contar um pequeno fato, uma pequena história ocorrida com Chico Xavier, que é uma história que vai complementar, podemos assim dizer, o estudo, a palestra de hoje. Encontrava-se Chico trabalhando, sentado à mesa, aquela fila de pessoas que vinham com ele procurar uma palavra de carinho, uma palavra de consolo. E nessa fila se encontrava uma senhora muito bela, mas com o rosto já desgastado pelas emoções, os olhos vermelhos, lágrimas corriam a sua face, e ela se aproxima do Chico e diz: Chico, eu estou aqui para te contar uma coisa, Chico. Eu tenho uma filha que eu moro com ela hoje, e eu tinha um filho, não é? Só que do meu filho mais novo, com o tempo, ele foi adoecendo, foi definhando, e eu, certo dia, conversava com ele, e ele olhando para mim me disse: eu vou partir, né, mãe? E eu disse: não, meu filho, não vai. Não, mãe, eu sei que mais cedo eu vou acabar partindo, mas eu quero que tu saiba, mãe, que eu nunca vou me abandonar. A senhora sempre fez festa nos meus aniversários, então, no dia do meu aniversário, mãe, eu farei que a senhora perceba a minha presença, que a senhora descubra que eu realmente estou bem, mãe. A gente conversou, eu desconversei, mas o tempo foi passando, Chico, e ele veio a desencarnar. E eu fiquei com aquela coisa guardada em mim, dele, a data do aniversário, ele iria, de uma maneira ou de outra, fazer que eu sentisse a presença dele. Chico passou o primeiro aniversário e nada, Chico. Nada. Aí eu falei para minha filha: filha, está se aproximando o aniversário do teu irmão. Eu vou lá no Chico. Pode ser que de repente o Chico tenha alguma mensagem, alguma coisa para mim. E a minha filha disse: mãe, eu não posso te levar. A gente mora em São Paulo, estou muito ocupada, não vai dar mais. Semana que vem a gente vai, o nosso irmão, seu filho não vai, ele vai entender que a senhora não pôde ir no aniversário dele. Chico, hoje eu estou aqui, é o aniversário dele, Chico. Eu fugi, peguei o ônibus e vim. Minha filha deve estar apavorada, nem sabe que eu não estou lá. E o Chico, acostumado a receber, né, as pessoas, a chorar com a história que as pessoas contavam de vida, Chico estava sorridente e alegre. Então, naquele momento, Chico coloca a mão no bolso, tira uma foto: este é teu filho? E ela, arregalada: sim, Chico, esse é meu filho, essa é a foto da cabeceira da minha cama. Como é que tu tem essa foto, Chico? Hoje de manhã, enquanto eu acordava, apareceu-me um rapaz lindo, me entregou essa foto e diz: minha mãe virá aqui, Chico. Entrega para ela essa foto, diga para ela que eu estou bem, que eu estarei sempre com ela, que ela não perdeu um filho, ela ganhou um filho na espiritualidade. E aí os dois se abraçam comovidos. Essa é uma pequena história de consolo, de ser consolado pela doutrina espírita. Convidar a todos nesse momento a fecharmos nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que derrame as suas bênçãos de luz sobre esta casa, que possamos estar em harmonia, em sintonia, Senhor,
possamos absorver e entender os ensinamentos que aqui serão colocados, possamos, Jesus, estarmos conscientes e ligados a Ti, com a Tua permissão, a da mentora da casa, e com o amparo dessa equipe que nos cerca, nós damos por iniciados os trabalhos de hoje. Assim seja. Uma boa noite a todos. Linda história. Linda história. Muito bem colocado. O capítulo, como o nosso irmão falou, é sobre um consolo, mas é sobre o Cristo Consolador. Eu confesso a vocês que desde que quando foi feita a relação das palestras ali, eu fiquei procurando e estudando. Não procurei palestras, eu procurei direto no Evangelho, estudar direto do Evangelho. E confesso que meio que não consegui entender muita coisa. Até ontem, como os irmãos aqui falam, falei para os irmãos, eu estava de viagem, estava para Santa Catarina, então talvez eu não conseguiria chegar a tempo. E ontem eu escutei uma palestra do Arthur Valadares, um rapaz, acredito eu, de uns 20 e poucos anos, e ele falando sobre o Cristo Consolador, sobre as bem-aventuranças, Sermão do Monte. Nesta passagem, ele começa falando sobre o convite que Jesus nos faz. Ele nos convida a nos enfrentarmos. Ele nos convida, na verdade, ele propõe um desafio. Este desafio é nós mesmos. Ele fala para, neste desafio, enfrentarmos as nossas diversidades que encontramos durante a existência. Ele fala também sobre a questão do cego, do paralítico, quer dizer, que Jesus chega e fala, como todos conhecem, para o paralítico, diz para ele levantar, tomar o seu leito e andar, né? O que eu quero dizer com isto? Porque logo no parágrafo diz assim: vinde a mim. Como a gente bem entende, Jesus ele nunca fez menção, vamos dizer assim, como se diz, de favorecer, que eu digo, como vou dizer assim para todos, como é que se diz da questão do ensinar a pescar? Ele não pesca para nós, ele nos ensina. Nós é que temos que ir em busca do alimento. Assim é o consolo. Quando Jesus diz vinde a mim, quer dizer que ele está preparado para nos receber, mas nós temos que fazer a força, nós temos que reagir, nós temos que acreditar em nós mesmos. Na viagem que eu vinha vindo, quando eu saí de Santa Catarina, eu olhei a placa de quilometragem. 510 quilômetros, da onde eu estava até em casa. Na hora me veio um pouco de desânimo, porque eu estava muito longe de casa. Muito longe dos que me apressam, me dão carinho, que eu dou carinho, os que me dão força.
E fiquei assim meio que, como falei, desanimado, mas acreditei, vamos em frente. Logo em seguida, olhei uma placa, 423 quilômetros. E novamente me veio o desânimo. Poxa, andei tão pouco. Falta muito ainda para chegar em casa. Andei mais alguns quilômetros, 400 quilômetros. Aí já entrei quase que em um pequeno desespero. E o horário não, a quilometragem não, e nada me... Mas logo em seguida começou a me vir um pensamento. Comecei a analisar. Tu estás com tanta pressa assim e esqueceste o que tu passou. Quantos quilômetros tu já rodaste? Para que o desespero? Se o teu destino não sairá do lugar. O teu destino, ele espera. As pessoas que tu ama e que te amam estão lá, ansiosos também. Assim é que eu digo para vocês, é assim que Jesus diz: vinde a mim, meus irmãos, disse Jesus. Alevantamos, criamos coragem, olhamos para o céu, andamos, sigamos, não desanimamos. Jesus disse: vinde a mim. Eu estou à espera. E sei que vocês são capazes, porque assim como eu sou filho de Deus, vocês também são. Vocês são criaturas do Pai. Vinde a mim, disse Jesus. Não se perturbes. Não se atormente. O que tu passaste no passado é passado. Como ele falou para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e segue. Assim é para nós. Levanta-te, levantamos, criamos coragem, pois há uma luz de amor e de paz nos esperando. Não eliminamos o passado, aprendemos com ele. Se estamos hoje aqui, ótimo. Se passamos pelo que a gente passou, ótimo. Cuidamos daqui para frente para não passarmos novamente. Criamos coragem. Assim disse Jesus: vinde a mim. Vinde a mim que estais sobrecarregado. Vinde a mim que estais aflito. Olhamos todos os dias quando acordamos e esquecemos, muitas vezes eu já falei isso aqui, e esquecemos de agradecer. Mesmo num dia tempestuoso, esqueçamos de agradecer. É ótimo ser consolado. Quando eu cheguei em casa, recebi um carinho muito forte. Quando eu cheguei aqui, triplicou este carinho. Ânimo, mais força para enfrentar a caminhada. Não desistamos. Não estamos sós. Não estamos desamparados.
Jesus falou: vinde a mim, e eu vos consolarei. Eu lhes ajudarei, eu lhes ampliarei a força. Este é o ensinamento que Jesus nos passa neste dia de hoje. Que não é apenas nós consolarmos. É ótimo você receber um consolo, um abraço. É ótimo, como eu falei, a gente ter o carinho da pessoa amada, dos familiares. Mas e o aprendizado? Jesus, além de consolar, nos ensina. Nos ensina dessa maneira. Nos ensina a enfrentar de cabeça erguida. Porque o amanhã existe. Teu corpo cessará. Isso é verdade. Tua matéria ficará. Mas tu seguirá. Tu verá mundos diferentes. Não tenhamos medo do amanhã. Não tenhamos medo da partida. Na própria história que o nosso irmão falou, a mãe, ela teve uma esperança muito forte, uma fé grande, porque ela acreditou naquilo que o filho, até então, falou para ela. E ela foi em busca. Ela não desanimou. E no final, o que ela recebeu? O amparo, a energia para continuar, o amor daquilo que ela sempre acreditou, que é a vida. É a vida. A vida, como diz um filme, é bela, porque ela não acaba. Não podemos simplesmente desanimar por um não tomado. Não podemos desanimar por uma palavra não dita ou por uma palavra recebida. Isso não, meus irmãos. Jesus, ele não disse isso. Jesus disse: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estás com as pernas doloridas, com o corpo cansado. E estas as palavras, se nós colocarmos dentro do nosso âmago, do nosso coração, e acreditar, seguiremos sempre. É difícil. A existência de cada um é diferente. A minha existência é diferente da de vocês. Os meus problemas são diferentes dos de vocês. Muitos têm problemas maiores e realmente se sentem incapazes. Mas eu falo para vocês aqui, de coração aberto, aquilo que Jesus sempre falou: vinde a mim. Jesus nos espera.
Não desistamos. Passamos 2 anos, entramos em uma pandemia. Alguns tiveram necessidade de retornar à pátria. Mas não foram em vão. Foram para melhorar e retornar, para nos ensinar. E assim vai ser com nós. É assim a lei da evolução. É assim a lei de Deus. Porque Deus não elimina nada. E Jesus, quando Ele veio à Terra, foi para nos mostrar que tudo é possível. Que tudo é possível. Não nos sintamos sós, como eu falo. Pensamos em Jesus. Naquele momento mais aflito que encontrarmos, que nós nos encontramos no dia ou na semana, fechamos os nossos olhos e, buscando a imagem do Cristo com os braços abertos, sentamos o abraço dele, o carinho, o afago, o amor, a carícia, a palavra: vinde a mim. Vinde a mim, pois eu passei por tudo isto e estou aqui ainda, auxiliando e amando vocês. Jesus nos mostrou. Tanto é que numa parte mais difícil da existência dele na Terra, na parte mais dolorida daqueles que se colocarem no lugar dele, que foi a parte da crucificação, onde ele esteve sozinho o tempo todo, ele ainda rogou por nós. Ele ainda pediu perdão por nós. Vinde a mim, meus irmãos, disse Jesus. Vinde a mim. Não tenham medo. A vida é uma só. Existências são várias. Ensinamentos é evolução. Eu gostaria de agradecer, eu sei que meu tempo ainda tem um pouco de tempo, mas quando a gente começa a falar de Cristo e pensar em Cristo, a gente começa a se emocionar. Porque se Ele passou pelo que Ele passou, eu também consigo. Porque Ele falou: vinde a mim. Obrigado. Por isso nós entendemos que quando Cristo disse que um dia Ele rogaria ao Pai que mandasse um Consolador, o Espírito de verdade, esse Espírito de verdade estaria conosco, Ele faz referência à doutrina espírita, aos ensinamentos da doutrina, porque o que nos consola é o conhecimento. Se eu entendo as causas
que me aflige, eu me sinto mais tranquilo. Se eu entendo que a vida é uma só em várias vivências, eu fico mais tranquilo. Então todas as dores e dificuldades, elas não são retiradas, mas elas são suportadas porque nós entendemos os motivos. Este é o verdadeiro ensinamento do Cristo Consolador. É aprendermos a conhecer. Mas vamos então fazer a nossa irradiação, convidar a todos nesse momento para fechar seus olhos, pensar no Mestre, convidando a Ele que junto a nós em pensamento possamos percorrer cada recanto do nosso lar, que Ele, chegando lá, derrame a sua luz para que possa banhar todos aqueles que se encontram, os encarnados, amados, queridos que lá se encontram, ou os desencarnados também. Nós rogamos, Senhor, pelo nosso vizinho, pelos nossos amigos, os familiares distantes, queridos, que eles também recebam, Jesus, as tuas bênçãos de luz. Mas queremos te rogar também, Senhor, por aqueles que atravessam o nosso caminho diariamente, aqueles que conosco trabalham, labutam, que eles também recebam, Senhor, as tuas bênçãos de luz. Mas queremos te rogar, Jesus, a misericórdia divina, por aquele irmão que trabalha amparando o doente, o médico, a enfermeira, o auxiliar, que todos tenham paciência, amor e dedicação àquele irmão. Nós sabemos que esse irmão doente, muitas vezes da alma, que reflete no corpo. Rogamos-te, Senhor Jesus, que esse irmão que se encontra hospitalizado, que muitas vezes retornará à espiritualidade, que ele possa, ao chegar, encontrar um rosto amigo, um aperto de mão, que ele possa ser amparado com carinho e devotamento. Também lembramos, Jesus, daqueles irmãos que reencarnam diariamente neste mundo. Muitos, ao chegar aqui, são amparados, amados, outros rejeitados e abandonados, Senhor. Que as tuas bênçãos de amor recaiam sobre todos eles. Mas queremos te pedir, Jesus, também por aqueles irmãos cercados pela ignorância ainda, que se encontram nos presídios, que se encontram presos dentro do corpo, que se encontram na insanidade mental, que eles possam receber as tuas bênçãos de luz. Nós te rogamos, Senhor, por aqueles irmãos que, jogados às drogas, se encontram perdidos, destruídos, que eles também possam receber o teu amparo e a tua luz. Queremos te rogar, Jesus, pelos governantes deste mundo, que eles tenham consciência da importância, da responsabilidade que cai sobre os governadores, prefeitos, presidentes. Te rogamos, Jesus, pelos países do mundo que hoje se encontram em guerras, em conflitos, que eles possam, Senhor, despertar a consciência do amor, do perdão, porque somos todos irmãos, Jesus. E agora o passe será transmitido. O passo foi transmitido. Vamos fazer a nossa prece
agradecimento. Jesus amigo, mestre irmão, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, pois Tu mesmo disseste, onde 2 ou mais estivessem reunidos, ali Tu estaria. Que nós possamos hoje sair daqui melhor do que aqui chegamos. Que possamos carregar em nossa consciência os Teus ensinamentos. Que possamos fixar em nosso coração o nosso aprendizado. Que possamos, Jesus, nos tornarmos melhores trabalhadores da Tua seara. Queremos agradecer, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre esta casa. Agradecer a irmã que nos ampara, a essa equipe que nos acompanha. Nós damos por encerrado os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado.